Olá, pessoal. Vamos começar então nosso curso de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. Nosso curso vai ser focado no uso do Flutter, mas em momentos iniciais iremos utilizar o Android SDK, né, utilizando para isso a ferramenta oficial que é o Android Studio. O Android, ele em 2017, ele era utilizado em quase 90% dos smartphones e superou naquele ano o Windows como o sistema operacional mais popular para acesso à internet. Significa, né, que atualmente, quando você tem o acesso à internet, é principalmente através do Android. Ele já é, né, o sistema operacional mais usado para isso. O Android é um sistema operacional baseado no kernel do Linux e mantido, né, por uma fundação, uma organização, a Open Handset Alliance. O projeto é licenciado pela licença Apache, né, o Android Open Source Project, e aí os fabricantes adicionam componentes específicos. E ele possui uma camada, né, de abstração de hardware. Então, nesta figura aqui, nós temos o kernel do Linux, o hardware, né, o HAL, né, o Hardware Abstraction Layer, as bibliotecas nativas e o Android Runtime. Em cima disso, nós temos o framework Android, tá? E por cima as aplicações, tá? Então você tem essa configuração, né, de um sistema operacional Android. O, o Android, ele não é somente um Linux, ele é um Linux multiusuário. E aí você pode perguntar, mas geralmente o usuário do smartphone é um só. Mas do ponto de vista do sistema operacional, cada aplicativo é executado como um usuário diferente. Cada aplicativo tem uma máquina virtual própria. Isso significa que o código dele é executado diferente dos outros aplicativos. E com isso, né, você tem um isolamento entre os processos e, portanto, um nível maior de segurança. Uma característica interessante dos aplicativos Android é que os processos eles são encerrados não só quando não são mais necessários, mas quando o sistema precisa recuperar memória para outros aplicativos. Então, ao contrário de um sistema operacional em que você muitas vezes tem que ir lá e fechar manualmente, no Android um aplicativo pode ser fechado por necessidade do sistema. E isso precisa ser previsto pelo desenvolvedor. Além disso, o Android implementa, né, o princípio do privilégio mínimo, ou seja, o aplicativo ele tem o mínimo de permissão possível para rodar no sistema. Se ele precisa de acesso a alguma coisa específica do dispositivo, o usuário precisa conceder essa permissão. Antes de prosseguirmos, né, só um comentário aqui. Por que focar a disciplina em Android? Principalmente pelo motivo, né, já apresentado de que ele é o sistema operacional predominante em smartphones, tá? E aquela taxa é bem maior, inclusive, no Brasil, né, em que o Android é quase que totalmente predominante, né? São poucos usuários de iOS, por exemplo. Os Uma aplicação Android, ela pode ter 4 componentes: atividades, serviços, receptores de transmissão e provedores de conteúdo. Então, geralmente a grande maioria vai ser composta de
atividades, né? O que seriam essas atividades? Precisamos entender que com Android nós estamos trabalhando com o que chamamos de interface natural, ou seja, uma interface baseada em toques, em gestos, né? Você faz gestos para dar zoom, para ampliar, para reduzir. Então, ao invés de chamarmos de tela, porque não necessariamente é uma tela em si, nós temos uma atividade, que é uma tela com uma interface do usuário. Então, a grande maioria das aplicações vão ser atividades. Nós também temos serviços executados aí em segundo plano. Por exemplo, uma agenda. Nós podemos ter receptores de transmissão. Nossa aplicação pode ser configurada para que, com um alarme da agenda, ela realize uma determinada tarefa. Então, não é um serviço em si. É um receptor para um alerta, para uma certa ação dentro do Android. Eu posso ter um receptor de transmissão para quando o celular, né, ficar, o smartphone for colocado numa determinada posição. Então, ou chegar próximo de uma localidade. Eu posso colocar isso. Então, isso não é um serviço, e sim um receptor de transmissão. Alguém vai disparar, olha, estou na localidade tal, e eu vou receber e falar, opa, então vou fazer isso. E eu posso também ter um provimento de conteúdo, ou seja, eu vou compartilhar dados para mais de uma aplicação, inclusive. Percebam que, então, a grande maioria das aplicações são compostas de atividades. E aí, em maior ou menor grau, você pode ter serviços, provimento de conteúdo ou receptores de transmissão. E aí, as atividades, os serviços e as recepções de conteúdos, eles são ativados por uma mensagem chamada intent. Então, eu estou na atividade 1 e eu quero a atividade 2, eu falo, olha, eu tenho intenção de disparar a atividade 2. Já os provedores de conteúdo, eles são ativados por meio de um Content Resolver. Cada aplicação Android tem um arquivo Android Manifest, que vai declarar todos os componentes do aplicativo, as permissões necessárias para o aplicativo, a API mínima exigida para o aplicativo, ou seja, qual versão do Android SDK, né, quais recursos, o que ele precisa de hardware ou software, e as APIs adicionais. Um exemplo aqui, né, nós temos o arquivo XML aqui com o ícone, o nome, uma etiqueta, entre outras informações. E as aplicações, em geral, utilizam recursos, que são conteúdo estático. O que pode estar no recurso? Bitmaps, os layouts, as strings da interface do usuário, instruções de animação, e isso vai estar numa pasta res do projeto. E, inclusive, você pode criar recursos alternativos para diferentes configurações. Você pode fazer uma configuração para um smartphone e uma configuração para um tablet, por exemplo, utilizando apelidos para isso. Então, eu tenho aqui, por exemplo, né, uma imagem, layout de duas telas, uma tela principal e uma tela de informações, o ícone e um arquivo aqui de valores,
utilizado geralmente para strings. Como é que você usa? Geralmente os recursos estão numa classe chamada R maiúsculo. Então, para eu utilizar o arquivo myimage.png no diretório res/drawable, eu vou utilizar, eu tenho aqui uma imagem, né, um componente do desenvolvimento, o ImageView, e eu vou procurar na pasta r.drawable.image carregar esse recurso e estou carregando, né, na variável ImageView. Bom, as atividades, as telas, elas são subclasses, né, da activity e também tem que estar especificadas no manifest. Então eu tenho o nome, o ícone, né, as ações, né. Eu invoco as atividades por intenções, então aqui um exemplo de código em Kotlin, né. Eu aplico a intenção e envio a intenção, iniciando, né, a atividade, enviando a intenção. Abrimos um parênteses aqui para deixar claro, né, o desenvolvimento oficial Android é feito por meio do Android SDK, e o Android SDK ele suporta aí oficialmente duas linguagens, né, por padrão, Java e Kotlin. Kotlin sendo mais recente e, na minha opinião, uma linguagem mais interessante de trabalhar. O ambiente oficial de desenvolvimento é o Android Studio, que é baseado, por sua vez, no IntelliJ IDEA. Então, é o IntelliJ IDEA com algumas ferramentas. Então, você trabalha nativamente com Android SDK, ou com Android Studio, ou com IntelliJ IDEA. E as duas ferramentas têm similaridades e diferenças. Em algumas situações é melhor usar o Android Studio, em algumas situações é melhor usar o IntelliJ IDEA. O Android Studio ele é focado em Android. Então, se você só vai desenvolver Android, pode ser interessante utilizar o Android Studio. Mas se você vai fazer outros desenvolvimentos de aplicações, seja usando Java, seja usando Kotlin, né, então pode ser interessante utilizar o IntelliJ IDEA para suportar mais tipos de aplicação. Então aqui a questão é se você quer usar a interface para não só Android ou quer focar no Android. Foco no Android? Uso o Android Studio. Não, mas eu quero Android mais alguma coisa? O IntelliJ IDEA. Tá. As atividades elas são criadas, iniciadas, né, resumidas, porque podem ter sido interrompidas, rodam. Aí quando vem outra, elas pausam, podem ser paradas, e aí você precisa de reiniciar, né? Se você pausa, você resume, se você para, você reinicia, ou se a aplicação foi morta porque precisava de mais memória, né, ela precisa ser criada. Então você tem que entender aqui que nesses eventos o que você precisa carregar de dados, pensando que sua aplicação pode ser encerrada por falta de recurso. Depois, se você termina, tem o evento onDestroy. Né? Você finalizou realmente a aplicação. Então aqui para entender, né, eu tenho as atividades com as pilhas de retorno. Então carrega a atividade 1, aí carregou uma outra tela, por sua vez carregou uma outra tela,
destruiu a atividade 3, volta a atividade 2. Então é o que acontece no celular. Você de uma aplicação, muitas vezes você chama atividades de outras aplicações. Dentro do aplicação de e-mail, pode ser que você abra uma página na internet. Fechou o navegador, não volta para a página inicial do Android, e sim para quem invocou, que foi a atividade 2. Isso é bastante interessante, inclusive, porque você pode ter atividades que são compartilhadas por mais de uma aplicação. Então, o cliente de e-mail pode chamar o navegador para acessar uma página, por exemplo, né? Ou chamar o player de vídeo ou o player de áudio, por exemplo. Né? Você pode ter tarefas dentro, né, das aplicações e pode ter ela à frente ou em background, tá? Você pode ter essa configuração e você pode ter, né, situação em que você tem, né, chamou aqui atividade 1, atividade 2, daqui a pouco aquela que estava em background é chamada à frente. Você voltou e pode ser que aquela tarefa em background seja encerrada. Tá? Então, você pode ter diferentes formas de trabalhar as atividades e você tem que lembrar disso quando apresenta uma atividade para o usuário. E como é que você envia dados para os usuários? Você envia na intenção. E aí você envia numa variável, num valor, né, de string, o que você quer passar. Quando você quer passar muitas informações, é recomendado usar a classe bundle, tá? Para poder agrupar os dados. A sua atividade pode ser dividida em fragmentos, muito útil quando você precisa atualizar apenas uma parte da tela. Então você pode separar parte e atualizar somente parte da interface. E uma coisa interessante é que esse fragmento tem um ciclo de vida similar ao da atividade. Então amplia as possibilidades de trabalhar a interface de acordo com a necessidade. Então aqui temos um pequeno exemplo, né, onde você carrega apenas um fragmento. Note que o fragmento está especificado nos recursos, lá no layout, em um arquivo XML. E o que é esse layout? Ele descreve exatamente a interface do usuário. Tá? Então, todos os elementos têm uma hierarquia. A hierarquia principal é o view. Você tem view group para agrupar. Então, o que é o view? View é qualquer widget que o usuário pode ver e pode interagir. E o view group é um container que vai agrupar os diversos, né, widgets, né, os diversos views. Então, aqui temos um pequeno exemplo, né, de como você pode ter. Você pode ter um layout, uma região de tela que tem dois widgets, um botão e um label, por exemplo, e um outro container agrupado aqui. Aqui eu poderia ter um agrupamento em linhas e aqui eu poderia ter um agrupamento em colunas, né? E dentro desse agrupamento em colunas tem outros 3 views, né? Ou 3 outros objetos. Uma imagem, um texto, uma entrada de dados, por exemplo. E isso é especificado no layout, né? Então aqui eu especifico que o meu layout é do tipo linear, né? Orientação vertical. Tem um text view. Dentro desse text view, né, eu estou especificando para ele se expandir para o tamanho. E aqui eu tenho um texto. Tenho um botão e o texto do botão. Então, o nosso linear layout ele estaria para um view group
E aqui o texto e o botão, né, estariam para views. Tá? E aí eu crio, né, esse layout no onCreate lá da Activity, usando lá o bundle, e eu atribuo o layout à minha atividade. Então, especificado desta forma. Geralmente você usa uma dessas constantes para definir a largura e a altura, o wrap content ou match parent. Match parent pega o tamanho da estrutura pi. Então, se eu estou dentro de um fragmento, é o tamanho daquele fragmento. O wrap eu tento redimensionar o máximo necessário, né, o tipo necessário. Então percebam aqui, né, match parent, e aqui os dois objetos aqui com wrap content. Ou seja, eles vão tentar, esse botão vai tentar caber esse texto. Esse text view vai tentar caber esse texto. Então, são uma dessas constantes. Mas você pode usar alguns valores pré-definidos. E aí isso pode gerar alguns problemas, porque você tem que lembrar que o smartphone, o tablet podem ser usados na vertical, na horizontal. Você tem diferentes tamanhos, diferentes resoluções, então o ideal é não usar coisas tão fixas necessariamente, exceto em alguns pontos. Tá? Geralmente o que você usa fixo eu quero esse tanto de borda entre as coisas, mas a largura você especifica. Nós temos layout linear, relativo, que é um acima do outro. Eu estou à esquerda do... Então esse layout está embaixo desse. Esse está à direita desse. Então isso que significa layout relativo. Aqui você tem o layout em linha. E você tem o layout WebView para apresentação de conteúdo web. Você tem os adaptadores na forma de lista, adaptadores na forma de grade, né, para poder disponibilizar conteúdos em lista ou em forma matricial de acordo com sua necessidade. Né? Aqui temos alguns exemplos de outros adaptadores, né, outros tipos de views. Aqui um Recycler View e um Card View. Né? Você percebe que aqui eu apresento uma imagem, um texto, ou seja, cada um desses cartão aqui tem uma configuração específica. Né? Aqui eu tenho texto, tenho 3 formas de texto, uma imagem, né? Um outro texto aqui, então tudo isso pode ser conseguido usando ou Recycler View ou Card View. Eu posso usar limitações do tipo o layout C está abaixo, né, o container aqui está, né, vamos chamar aqui os adaptadores e os view group de containers, né, eles está abaixo do container A e, né, posicionado, alinhado à direita e à esquerda. O B está alinhado após o container A, né, e está ligado. Então você pode fazer algumas configurações desse tipo. No caso aqui, por exemplo, eu tenho que a linha de texto dos dois é a mesma. Então você pode usar esse tipo de recurso para tentar configurar uma melhor apresentação para o usuário. Além das atividades, das intenções, né, e do layout, nós temos que definir a navegação. Então você pode especificar a navegação, que eu estou numa atividade, se eu clico na atividade, abri o programa, cliquei num determinado item, num card aqui, eu quero que apareça uma outra atividade com todas as informações. Então é o próximo, né? E aí cliquei, eu fui. Se eu der um voltar, eu tenho que voltar para
a tela inicial da aplicação. Se eu dei um voltar, foi quem lançou a aplicação, ou seja, o Sunflower. Então não é só não é exatamente o conceito de aplicação, mas o conceito de atividade. O launcher iniciou a atividade My Garden, iniciando a aplicação. Ao clicar no Garden, foi iniciada a segunda atividade de detalhes. Quando eu dei voltar, eu voltei, né, para a tela inicial da aplicação. Dei voltar, voltei para a tela do launcher. Pode ser que você queira alterar esse caminho, o significado desse voltar, e isso é especificado, né, também dentro lá do manifest. E você tem as ações, né? Como é que eu configuro uma ação num botão? Então eu tenho lá no botão, eu tenho o onClick. Eu defino qual é o método que vai ser chamado ao executar, ao clicar naquele botão. Então eu tenho o método onClick, onSelect, depende aí do widget que você está usando. Tá? A maioria aí vai usar principalmente o onClick, mas você tem outros métodos, outras ações. E elas são especificadas no widget. E lá no código, você define a função, usando a view, né? O que você quer fazer ao clicar naquele botão. Tá? Bom, os slides aqui foram feitos principalmente a partir do guia do desenvolvedor Android, eu recomendo. É repleto de exemplos, cursos guiados. Tá? Em um próximo vídeo, eu vou apresentar a vocês o Android Studio e o IntelliJ IDEA. Tá? Até lá. E obrigado por enquanto.